Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre inovação e competitividade, como é que o SIC se situa nesse cenário, enfim, quais seriam, digamos, os pontos focais, enfim, que as organizações, enfim, os estados, enfim, as cidades deveriam se preocupar para serem mais inovadores e competitivos, né? O primeiro recado que eu acho muito importante é que não faz o menor sentido a gente falar em inovação sem ter um resultado dessa inovação. Então é fundamental que a inovação traga junto de si a competitividade, ou seja, na realidade ela tem que ter um resultado que seja um resultado palpável para qualquer, enfim, até se pensar no próprio indivíduo, até uma organização que está buscando esse tipo de coisa. Então a inovação tem que ter um resultado, e o resultado faz com que a organização seja mais competitiva, que uma cidade tenha parâmetros de competitividade para, enfim, comparado a outras, ou até mesmo um estado e vai por aí afora, né? E até o próprio país, que no fundo a gente está falando em competitividade no sentido de resultados, não só resultados financeiros, como resultados palpáveis, sejam eles quais forem. Tem que ter um diferencial como resultado de competitividade, né? Olhar, digamos, uma cidade como o Rio de Janeiro, que, enfim, foi o tema desse painel que a gente acabou de ver agora, né? E, na realidade, para uma cidade se tornar mais competitiva, ela tem que se preocupar em que cada um dos seus componentes seja um componente mais competitivo. Então é importante que cada município olhe para dentro de si e, a partir daí, procure alavancar, ver onde é que ele está mais fraco, onde é que ele pode desenvolver em competitividade. E a gente está falando em vários fatores que podem ser considerados com relação a isso, ou seja, como é que ela faz a gestão, como é que o município faz a gestão dos seus recursos, tá? Como é que o município organiza as suas parcerias, como é que o município usa, digamos, os fatores de tecnologia a seu favor. Então tem que ter uma avaliação, fazer um diagnóstico desse tipo de coisa e, em função desse resultado, definir que ações que são importantes para que esse município seja mais competitivo. Quer dizer, não precisa olhar a competitividade, ou seja, a inovação, olhando os seus vizinhos. Isso pode servir até como um parâmetro, mas é importante você olhar para dentro de si e, a partir daí, desenvolver quais são as competências, os potenciais que você tem que alavancar, de modo a que você tenha um resultado que seja um resultado concreto, que o município, enfim, produza mais um bem-estar social. Todos os parâmetros são importantes para que a população, quer dizer, no fundo, tem que também, quer dizer, quando se fala em gestão de municípios, de cidades, está pensando num foco muito social, porque as pessoas têm um bem-estar, vivam bem, enfim, educação, saúde, coisas básicas, né? Esse é um primeiro gancho que eu quero pegar, e até porque eu ando lendo muito sobre isso, eu acho que é muito importante a educação. Para mim, eu acho que é uma coisa absolutamente fundamental. Eu olho a educação acima de qualquer outra coisa, inclusive até acima da saúde. Esse é o meu ponto de vista. Por quê? Quer dizer, se a gente pensar em ações imediatas, é super importante que a gente se preocupe, enfim, com a saúde, porque a gente sabe que a saúde, de um modo geral, nos municípios e nos estados, no Brasil, não é digamos, um fator diferencial. Então, é importante que tenham ações voltadas para desenvolver a saúde. Mas quando a gente pensa no futuro, pensa alguma coisa de um pouco mais longo prazo, eu acho que o fundamental é investir em educação. Porque se a gente investir em educação, isso vai trazer também como resultado que a saúde vai ser melhorada. Ou seja, para mim, a educação é a base de tudo. Se eu tivesse que construir uma pirâmide, o pilar dessa pirâmide seria a educação. Eu investiria fortemente em educação, porque todas as outras coisas seriam alavancadas através da educação. Sem dúvida nenhuma, alguém que tem um pouco de formação, um pouco mais de educação, vai cuidar muito melhor da sua saúde e do seu bem-estar, e com isso vai ter, digamos, precisar muito menos do Estado de alguém que o socorra, tá? Então é fundamental que todos, enfim, qualquer ponto se invista como básico em educação, que o resultado em pouco tempo vai chegar, né? Voltando então à parte de inovação e competitividade, eu gosto muito de usar um exemplo de que todo mundo se move, as pessoas se movem, as organizações se movem, enfim, os estados, seja lá quem for, se movem em função de uma motivação para buscar competitividade, né? No fundo, você está numa situação estável, de repente você não tem nenhuma barreira na tua frente, você está acomodado e, em princípio, talvez não faça nada com relação a isso, né? Então, a gente define um conjunto de 3 situações em que todo mundo se move em busca de alguma coisa, tá? Uma delas é o seguinte: você teve algum problema, você enfrentou alguma dificuldade, você caiu e você precisa se reerguer. Então, você precisa efetivamente tomar alguma ação para construir esse tipo de coisa, ou seja, você precisa ser mais competitivo em função de alguma coisa que te derrubou, tá? A outra situação, você está olhando para frente, está vendo que tem um obstáculo na tua frente, você tem que passar por aquele obstáculo, tá? Então você se prepara para atravessar esse tipo de dificuldade, enfim, e tem que se organizar novamente para superar esse tipo de coisa. E a terceira situação, que era, enfim, que todo mundo busca, é uma situação de estabilidade. Eu estou bem e não vejo nada de problema na minha frente.
Se você conseguir nessa situação, olha para frente e olha o que você tem que fazer para se desenvolver e poder enfrentar o que você não está vendo. Ou seja, no fundo você tem que olhar para frente e tornar o que é invisível visível para você. Eu estou até plagiando, enfim, um dos gurus da inovação que fala isso, que é tornar as coisas invisíveis visíveis, de modo que você possa, enfim, estar preparado para o que vem pela frente, seja lá o que for. Tá? E isso vai te manter numa situação que eu diria de conforto, não de conforto, mas enfim, de estabilidade. Você vai conseguir manter essa situação que você tem, de modo que no futuro você não tenha problemas. Então você vai ser, digamos, como pessoa, como organização, como Estado, vai ter uma longevidade. Você vai se sentir mais confortável e não vai enfrentar uma barreira que vai cair na frente. Você vai saber que já está antevendo alguma coisa que pode acontecer, né? Bom, enfim, hoje em dia é muito importante que as pessoas tenham uma boa formação para utilizar o mundo da informática, né? Quer dizer, no fundo, isso é uma coisa que está modificando radicalmente tudo. Quer dizer, a maneira de fazer negócio está completamente transformada e tem 550 exemplos a respeito disso, né? Um dos que eu gosto muito de usar, enfim, e até enfim, faz parte do meu negócio, que enfim, a gente lida muito com essa coisa de inovação, é o que a gente chama de inovação disruptiva. Tá? Ou seja, na realidade, tem alguns produtos que chegam ao mercado que, em princípio, eles são piores do que já tem, mas tem um nicho de mercado que é absolutamente fantástico, né? E o maior exemplo para mim são os tablets, né? A primeira vez que eu peguei um tablet e muita gente olhou para esse tipo de coisa, o que é que eu faço com esse negócio? Para que isso me serve? Eu tenho um computador que faz tudo isso e muito mais, para que eu vou ter um tablet? Entendeu? E eu tenho um exemplo pessoal disso, porque, enfim, eu estava viajando, eu e minha mulher, e a gente entrou numa loja, estava lá os tablets lá disponíveis, eu fiquei apaixonado, vou comprar um negócio desse. Mas para que você quer um negócio desse? Olha, sei lá, enfim, de repente dá para ler um livro aqui, dá para baixar um filme, assistir um filme aqui, é uma tela legal e tal, né? Enfim, e ela meio que deu contra, mas vamos comprar aquela coisa de, vamos aproveitar a oportunidade de comprar, era um preço razoável, né? Aí a gente comprou. Ela hoje em dia é a principal usuária desse negócio, entendeu? Ela que não era muito chegada ao mundo da informática, se transformou completamente, né? Então, na realidade, é um produto que entrou no mercado. Olha só que bacana isso, quer dizer, é um produto inovador, é um produto pior do que o produto que já existia, que era o notebook, enfim, que era uma coisa portátil, né? E, no entanto, teve uma aceitação hoje em dia, ele encontrou um nicho de mercado que é completamente diferente de tudo que se imaginava. Ele tem o seu lugar e hoje em dia todo mundo, enfim, não diria todo mundo, mas quem pode ter, tem e o utiliza efetivamente como uma boa ferramenta, né? Mas então, voltando, é importante que as pessoas se desenvolvam primeiro, eu acho que no mundo da informática. Quer dizer, hoje em dia, a formação que existia, enfim, anos atrás, que a pessoa aprendia a ler e escrever usando lápis, fazendo caligrafia, hoje em dia tem um tipo de formação que é completamente diferente. Eu estou falando já no pessoal, enfim, mais adulto, que tem que se desenvolver nesse tipo de coisa, tem que estar entendendo que todas essas ferramentas de informática podem proporcionar hoje em dia, porque a cada passo que se dá no mundo da informática, o horizonte que se abre é enorme. Então, quando você galga um patamar, você efetivamente se abre uma janela enorme, né? Quer dizer, o que tem hoje em dia divulgação pelas redes sociais, o que se faz através das redes sociais é um universo completamente diferente. Então as pessoas têm que estar familiares com isso, enfim, para poder entender o que fazer, né? E na realidade, quando a gente fala em inovação, estou pensando nas pessoas em serem competitivas, essa coisa como um todo, é fundamental que as pessoas tenham esse tipo de preparo. Por quê? Porque à medida que você vai fazer uma inovação, se você conhecer o que a tecnologia pode proporcionar, você de repente avista um horizonte que é diferente. Eu tenho que ter alguém que te suporte, pelo menos com relação a isso, para poder ter uma solução que é completamente diferente. Quem é que pensaria em soluções hoje em dia, enfim, que existem hoje em dia sem o uso da tecnologia, tá? Então é fundamental que as pessoas estejam familiarizadas, estejam mergulhadas nesse mundo também, porque é o dia a dia, isso vai fazer parte do dia a dia de todo e qualquer pessoa, enfim, no mundo inteiro, tá? Bom, enfim, em termos de desenvolvimento, então, pessoal, acho que era esse o principal recado, acho que a principal marca é isso, né? E com relação à inovação e competitividade, só queria fechar dizendo o seguinte, é fundamental, então, que a gente trabalhe a inovação nas suas diversas características, sejam elas radicais, sejam elas incrementais, mas de modo que isso traga um resultado para o teu negócio, para o teu resultado, para o teu crescimento individual, para o resultado, enfim, para você crescer como pessoa como um todo.